Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas espalhadas nos 4 cantos do mundo e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. A nossa convidada é Sylvie, das Dores Baiar. É atualmente delegada regional da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa para a região de Borgonha, Franco-Condado. Viva, Sylvie! Viva, como está, Marta? Nasceu em França, em Dijon, que estamos a falar no leste do país, mais próximo da Suíça. Foi para aí que emigraram os seus avós. Exatamente. Os meus avós, portanto, vieram em primeiro, não é? E depois os meus pais conheceram-se cá, em Dijon, casaram-se e depois tiveram os seus filhos e os filhos estão cá em Dijon também. E como é que é crescer num país que eu acredito que tenha como seu, não é? Mas sempre com estas referências que eu julgo que tenham existido a outra cultura, a Portugal. Hum, eu, eu gosto imenso de. Os meus pais sempre falaram português em casa, portanto, eu hum, tive o hábito de ouvir o português em casa e, portanto, hum, muito interessante, foi muito. Aprendi a língua com eles, a gastronomia, as tradições com eles, porque nós mantínhamos as tradições em casa, como por exemplo durante o Natal, hum, broa, bacalhau, pastéis de nata, enfim, e então havíamos sempre essa ligação com a língua portuguesa, a cultura portuguesa, porque também nós íamos todos os anos em agosto hum, de férias para Portugal. E pronto, e com os meus pais, nós sempre tivemos essa ligação. Cresceu a sentir-se portuguesa? Sim. Sim, 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 senti-me, claro, porque tinha essa ligação com Portugal, francesa também, porque eu nasci cá em Dijon e fiz a minha escolaridade até o 12º ano, portanto aprendi a língua francesa, a cultura francesa, e acho que é uma mais-valia ter ambas culturas. Eu sou lusófono, franco-portuguesa, tenho essa dupla nacionalidade, é um enriquecimento e também considero-me cidadã do mundo. Mas de alguma maneira na escola havia mais crianças portuguesas e, portanto, enfim, sentir-se-ia um bocadinho entre estas duas culturas ou era a única portuguesa? Não, não, eu não era a única portuguesa. Há uma grande comunidade cá na região e, portanto, havia também famílias de origem portuguesa e nós estávamos com os nossos amigos, mas a maior parte nós falávamos francês na escola, com os amigos. Mas nós tínhamos essas afinidades dentro, nós entendíamos, ou quando os pais falavam português também nós entendíamos, e portanto hum, nós mantínhamos essa ligação até com os amigos também, porque nós falávamos das nossas férias quando nós íamos para Portugal, nós dizíamos assim, nós ontem comemos um caldo verde. Pronto, na escola partilhávamos isso também com os outros amigos. E os franceses, que eram franceses, acabavam por descobrir também a cultura portuguesa através de nós. E as famílias, evidentemente. E, de alguma maneira, do que é que se recorda, sobretudo neste início de vida, não é? Do que lhe incutiam e do que a família fomentava da cultura portuguesa? Algum episódio, alguma coisa que mantenha viva na sua memória? Essa saudade, eu lembro dos meus pais que tinham saudade do país, muito, porque quando eu estava com os meus pais, os meus avós já não estavam em França, estavam em Portugal.
e, portanto, nós víamos os nossos avós durante as férias e isso eu senti que custava essa distância, embora não seja assim tão longe. Agora, hoje, com o avião é rápido, mas, na altura nós, viajávamos de carro e acaba por ser, longo, a viagem, mas, eu senti que havia saudades e muito eles eram muito ligados ao país e também porque a maior parte deles tem a família também ainda em Portugal. Ah, e o meu pai eu sentia, por exemplo, o meu pai contava-me histórias e dizia: falava muito da infância dele, eu recordo assim, ele veio, cá com 15 anos e ele falava-me da infância dele, na terra dele, dos pais, dos irmãos, porque ainda tem muitos irmãos em Portugal, e então falava disso. Quando vinha de férias, procurava essas raízes? Quando eu vinha de férias, eu sempre mantive uma ligação com Portugal, sempre. Eu acho que eu sempre interessei-me pela cultura, pela língua, até que fui, também, decidi, estudar, para a Universidade de Aveiro, quando acabei por ter aqui, o equivalente do 12º ano, que é o bacalhaureat, e então, eu ou então estava à procura do meu DNA português, da minha identidade, e eu senti essa necessidade de ir para Portugal, mas para conhecer, o país, a cultura, aperfeiçoar a língua, porque os meus pais falavam português, mas como eles diziam, pronto, misturava um pouco o francês com o português, o que é natural, e então eu precisei de ir para conhecer o país. E eu sempre tive essa ligação com Portugal. E Quan apaixonei-me quando eu fui para Portugal e quando fui para a Universidade de Aveiro e para estudar lá, eu apaixonei-me pelo país, apaixonei-me pela gastronomia, eu descobri também melhor e conheci melhor os meus avós também, acabei por criar umas afinidades mais próximas com os meus avós. E depois também conheci um país que eu desconhecia, porque eu só conhecia o país que era durante as férias, no mês de agosto, que é totalmente diferente. E conheci um país que era diferente daquilo que eu via geralmente no mês de agosto. No mês de agosto só ia Como para assim? Em que diferenças é que eram essas? O que a surpreendeu? o que me Pela su negativa ou pela positiva, obviamente. não, sempre positiva, hum, porque eu fiquei surpreendida, porquê? Porque acabei por conhecer a Portugal, de uma forma mais ampla. Porquê? Porque eu conheci também pessoas que faziam diferentes cursos e que acabavam por, viver em diferentes regiões, e eu acabei, através dos meus amigos estudantes, a descobrir o país quando eles convidavam para ir para a casa deles. E então aí é que eu entrei, em casa da família das pessoas portuguesas, dos estudantes, descobri, a cultura, descobri a literatura, hum, descobri a gastronomia também, já conhecia, mas descobri ainda mais, e descobri as regiões e fiquei surpreendida. Porquê? Porque são paisagens fantásticas, porque pronto, eu só ia num sítio, aí descobri Portugal de norte a sul, e aí vi que havia uma grande diversidade de paisagens, de culturas, hum, enfim, há uma grande riqueza a nível da história também, é incrível, eh, e pronto, fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada, tanto apaixonada que acabei depois quando eu voltei para cá, tive que voltar, mas não por uma decisão, escolhida, mas foi uma decisão imposta por motivos pessoais, e quando eu voltei para cá, eu acabei por ter por continuar e a transmitir, e a dar aulas de língua portuguesa. Ainda sobre esta experiência, depois de terminar o curso na Universidade de Aveiro, ainda exerceu, a profissão de professora aqui É, em Portugal. Como é que foi? adorei.
Sempre foi positivo, adorei porque, pronto, eu era muito nova, portanto, estava a descobrir ainda a minha nova profissão, não é? Era uma estava a iniciar, mas os alunos eram espetaculares, portanto, também era nova, nós organizávamos muitas coisas, tanto a nível de atividades culturais francesas como portuguesas, portanto, foi uma experiência muito boa. Eu só tenho uma experiência positiva quando eu fui para Portugal. Eu sempre tive essa noção muito positiva, tanto quando eu fui para estudar, foi uma grande experiência para mim, foi uma experiência incrível, uma das melhores experiências da minha vida, aliás. E também quando iniciei, também pronto, foi ótimo, Quantos anos esteve em Portugal? há mais de 15 anos. Uau, foram muitos. Sim, sim, mais de 15 anos, sim, sim, sim. Deu para conhecer o país. Sim, sim, deu para conhecer o país, tenho amizades ainda muito fortes com pessoas aí em Portugal e, portanto, a ligação é muito forte, muito forte. Sempre tive essa ligação muito forte com o país. Perpetua na família a ligação a Portugal e à língua portuguesa, ou Claro, hoje isso é mais difícil do que foi no seu tempo? Digamos não, assim. para mim, hum, não, é fácil para mim porque eu tenho filhos e, portanto, eu transmito essa aprendizagem da língua portuguesa, de ler livros. Nós vamos também regularmente para Portugal todos os anos, quase todos os anos. Os meus filhos também conhecem bem Portugal, e portanto tento transmitir, porquê? Porque eles também são também portugueses, não é? Acabam por ser portugueses, e porque é importante manter essa memória e essa tradição e transmitir a língua. Acho que é muito importante também para a nova geração. Ah, E eles é recebem isso de, se me permite a expressão, de bom grado? Eles sentem-se também portugueses um bocadinho? Sentem-se, para já porque adoram a gastronomia, adoram o país eles sentem-se. A minha filha canta os parabéns aos avós em português, toda a canção é em português, portanto os avós ficam babados. E eles ficam felizes, há um certo orgulho. O meu filho entende muito bem o português, já ele responde em francês, mas ele entende muito bem. Mas, quando ele vai para Portugal, ele acaba por dizer algumas palavras em português e nem que seja é o que eu digo, se quiseres, nós vamos almoçar ou vamos jantar, se quiseres comer qualquer coisa, tens que dizê-lo em português e pedir em português, portanto, eu faço questão, que eles também falem em português. Eles estão em alguma escola portuguesa? Ou Ah, ou franco-portuguesa neste caso? Eles estão numa escola francesa, normal, eles têm línguas, mas eu em casa, portanto, eu dei livros e de vez em quando falo português com eles, eles desde pequeninos também já ouvem o português em casa. Portanto, e leem literatura, leem, por exemplo, os Contos e Feitiços de Sofia de Melbourne Anderson, leem A Maior Flor do Mundo, de José Saramago. Eles acabam. Há um livro também que eu ofereci quando era pequenos, era Ser Português é brincar com as palavras, e eles brincavam com isso e já sabem dizer: ser português é ser navegador, ou ser conquistador, enfim, ou ser poeta, ou é tocar guitarra, e vão aprendendo a língua portuguesa dessa forma. Foi também esta experiência em Portugal que a fez criar a Reva Azul? Sim, sim, porque, é como se fosse uma necessidade de continuar e de perpetuar essa ligação, hum, e de manter e de continuar a dar aulas de português. Eu dou aulas de português, mas para um público, ah, a maior parte é um público francês, que procuram a língua portuguesa, e porque querem aprender a língua, porque por questões profissionais ou pessoais também, ou porque foram para Portugal e gostaram imenso e depois querem aprender a língua, portanto sempre tive essa ligação.
Há muitos, franceses a querer aprender a língua? Sim. Sim, sim, há muitos franceses. Eu já há mais de 20 anos, muito mais, que dou aulas na região e sempre tive um público francês, que procurava, aprender a língua portuguesa. Sim, sim. Quem são estas pessoas? São pessoas são pessoas que foram para Portugal, apaixonaram-se pelo país e dizem que querem aprender para voltar. Ou pessoas que têm conhecimentos de pessoas portuguesas ou que estão casadas com pessoas portuguesas e querem aprender a língua. E depois também são pessoas que têm negócios, ou em Portugal, Angola ou no Brasil e precisam da língua quando, fazem viagens e precisam de falar com os clientes. São pessoas mais velhas? Sim, são pessoas, depende, não é? Até pode ser pessoas, como eu, como pessoas mais, idosas. Mas crianças se calhar não têm tantas? Crianças um pouco menos, um pouco menos. As crianças nós aqui na região nós não temos, escolas para as crianças. Aliás, há uma associação cá na região que propõe aulas para as crianças. E depois também, nas escolas também não há, o ensino da língua portuguesa aqui na região, pelo menos aqui onde eu estou, Uhum. Dijon, mas, eh, se houver pessoas que estejam interessadas, já há essa associação que existe em que podem propor essas aulas para as crianças. Já que estamos aqui um bocadinho a falar da comunidade, embora não haja essas aulas, da língua, como é que a comunidade portuguesa aí em Dijon se vai mantendo, se mantém? Como é que promove, enfim, a sua cultura? É uma comunidade muito bem integrada. Aliás, Dijon é uma cidade geminada com a cidade de Guimarães. Portanto, nós dizemos que nas veias portuguesas corre o sangue da Borgonha também, não é? Hum, e e é uma comunidade muito bem integrada, tem uma associação, uma grande associação que perpetua essas, tradições, folclóricas, propõe, eventos, essas aulas também para as crianças, portanto, essa comunidade é muito ativa também. E há assim algum evento anual que junte mais a comunidade? Talvez, o 25 de Abril ou o dia 10 de junho também, 10 de junho é um grande dia, e 25 de Abril, falo do 25 de Abril porque mais hoje ainda mais hoje é importante de sublinhar essa data que é importante da liberdade, e acho que é uma data importante e que é festejada também. É uma forma também de essas datas, embora o 25 de Abril acabe por ser algo mais específico de Portugal, mas de alguma maneira chama também a comunidade francesa? Sim, sim, sim. Sim, porque, aqui em Dijon também gosto aliás, os próprios, institucionais também são convidados a participar e nesses eventos e aparecem, e também fazem questão hã em participar nesses eventos importantes, ainda mais essas datas que celebram, a república, a liberdade, a igualdade, fraternidade e a liberdade, principalmente. Portanto, acho que fazem questão também de estar São aqui. conceitos que também dizem bastante aos Hum, franceses. exatamente. Que elementos mantém na sua vida, elementos portugueses mantém na sua vida? Muitos. Que alimentos? A nível da gastronomia em casa se come também, há gastronomia francesa e portuguesa. Hum, o que é mais? Transmite sempre falo de histórias portuguesas, da literatura, hã, enfim, a língua, fala-se também a língua portuguesa em casa, pronto, nós falamos o meu marido também fala em português, não tem hipótese.
Ele fala bem português, quando vai para Portugal desenrasca-se muito bem, fala muito bem. Os meus filhos também, portanto, mantemos acho que é importante manter essa identidade. Temos dupla nacionalidade. Evidentemente, nós falamos também francês e nós mantemos as tradições francesas, que é natural, porque vivemos em França, respeitamos, evidentemente, mas também não nos esqueçamos que somos também portugueses e que temos os avós dos meus filhos são portugueses e, portanto, eu faço muito questão que continue a perpetuar a língua, as tradições, como a gastronomia, que a gastronomia é uma das melhores, acho eu, do mundo. Talvez não seja objetiva, mas eu acho que é uma. Aliás, o azeite, um dos azeites foi eleito dos melhores do mundo, da Oliveira da Serra. Hum, e há muitas coisas boas. Em termos da gastronomia e sendo algo muito presente aí em casa, é fácil aceder a estes, aos produtos portugueses? Há supermercados? Há existem supermercados, nós temos um restaurante que se chama Saveur de Porto, aqui em Dijon, e, portanto, é só especialidade portuguesa, só tem, vinhos portugueses e as pessoas podem almoçar ou jantar lá. E também há um supermercado que se chama Nosso, acho eu, onde podemos, ir buscar todos os produtos típicos portugueses. Portanto, as pessoas, francesas ou portuguesas ou de outra origem que querem comer alguma coisa que seja típico português, podem encontrar cá com facilidade. Exato. Qual é o seu prato favorito? Ou o que melhor cozinha? Ah, um dos pratos que eu gosto de cozinhar é o bacalhau com natas e as lulas recheadas também. Aprendeu também com a mãe? Aprendi mais quando eu estava, eu tinha uma amiga quando estava na universidade, que é a Patrícia, e a Patrícia tinha os pais tinham um restaurante e ela sabia muito bem cozinhar. E então quando eu vivia com ela, eu aprendi muito com ela. E então é muito a assistente dela. Ela cozinhava e eu era assistente e assim é que aprendi muitas coisas. Mas quando eu saí daqui eu tinha 19 anos e para ser sincera eu não sabia muito bem cozinhar. Ah, e quando fui para lá aí é que eu comecei a aprender mais com a minha amiga Patrícia. Viveu estes 15 anos em Portugal. Alguma coisa que tenha saudade? Sim, sim, do mar, porque aqui infelizmente eu estou muito longe do mar. Aliás, talvez o mais perto é em Portugal, no Porto, apanhando o avião a 1 hora e 40, porque senão só é muito mais longe o mar que é em França. O mar, tenho saudades do mar, saudades às vezes também do clima, porque aqui é mais frio, nós já tivemos já menos 15 graus Uau! durante o inverno, às vezes acontece até ter, neve, e depois também, a genuidade também das pessoas, a autenticidade, a simplicidade, ah, as pessoas são muito abertas e esse e também quando o clima evidentemente ah, há mais sol Vigia. exato, incita a ir mais fora e o convívio estamos mais fora, portanto, aqui estamos mais fechados também porque está mais frio, mas, lá fora esse clima também, sinto saudade. Saudade e também da família, Claro. evidentemente. Eu tenho ainda família, em Portugal. A Silvi também é delegada regional da Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa para a região da Borgonha, a Franco-Condado. Como é que tem verificado nos últimos anos o interesse também nesta área por Portugal? Uhum. Pessoas que gostam há pessoas, empresários que são franceses e pessoas, lusodescendentes, que têm empresas cá e, que falaram que gostavam de abrir filiais, uma filial em Portugal, por que não? Ou franceses que gostariam de investir.
e portanto, nós temos o nosso presidente Carlos Vinhos Pereira, que é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franca Portuguesa, e que me convidou ah, portanto, fazer parte dessa delegação, envolvendo nós conti e desenvolver, porque nós abrimos, foi em junho de 2024, portanto, inauguramos em junho de 2024, na cidade da gastronomia e do vinho, cá em Dijon, e é a oitava delegação que existe hoje. Portanto, o objetivo é, expandir-se a nível nacional. Nós temos, mas também através da presidência do nosso de Carlos Vinhos Pereira, nós temos acesso à rede das câmaras portuguesas no mundo e, portanto, também essas pessoas, portanto, há empresários, membros, estou-me a lembrar de um que tem a engenharia, que precisava de fazer negócios em Luxemburgo, e nós aí, podemos facilitar e dar o contacto para ele poder avançar com os negócios. E, e depois também é favorecer o objetivo é favorecer essas pontes económicos entre as empresas da nossa região, aqui precisamente da Bourgogne-Franche-Comté e com Portugal e vice-versa. Portugal, empresas portuguesas que querem investir, cá na nossa região. Na totalidade nós temos, 64 delegações em 45 países, em todos os continentes, portanto facilita imenso e também é importante esse apoio, ainda mais, hoje em dia que está a ser difícil também para os empreendedores, ah, e que são resilientes, são pessoas resilientes, mas, portanto, é preciso também que haja uma estabilidade política cá, pode ser que nós, tenhamos isso no futuro, que já sabemos que sem estabilidade política, é o nosso inimigo, é o inimigo dos empresários, portanto, precisamos de mais, visão, uma visão mais ampla, principalmente para os empresários, para poder também avançar. Mas são pessoas resilientes, são pessoas que também avançam, que encontram soluções. Nós, tenho encontrado pessoas também, francesas, que têm interesse em se internacionalizar, e nomeadamente em Portugal, portanto é muito positivo. Há E esse interesse. sim, sim, há esse interesse e o objetivo é desenvolver justamente isso, para que haja essas pontes económicas entre a nossa região e Portugal. E tem notado alguma mudança no pensamento dos franceses sobre Portugal, e os Sem dúvida, portugueses? sem dúvida. Nós, pronto, organizamos eventos, justamente para aproximar os institucionais e os empresários, para poderem falar, debater, etc. E, há próprios institucionais que, quando nós organizamos, que vieram ter comigo e disseram: "Ah, eu vejo Portugal de uma forma diferente". Portanto, isso é muito positivo, porque também há esse Portugal moderno, em tecnologia, ponte, verde, enfim, que tem coisas muito positivas e, portanto, também tem esse olhar diferente, que também tive quando eu fui para Portugal e que estava em pleno desenvolvimento e que também é muito avançado a nível da tecnologia. E, também tem esse olhar. E isso é positivo, trazer, esse olhar de Portugal também cá em França. A Silvi também tem contribuído para a comunidade portuguesa. Alguma história queira partilhar? Contribuído para a comunidade portuguesa, eu acho aqui a comunidade portuguesa é uma comunidade muito ativa. Portanto, eu acho que o português tem um DNA muito empreendedor. Hum, e digamos assim que eu venho para apoiar, ajudar ou organizar para alguns eventos, hã, pronto, eu vou dando sempre apoio, às pessoas, principalmente aqui para os empresários,
organizando eventos. Isso é importante, dando se as pessoas precisam de algumas dicas para ir para Portugal, já aconteceu várias vezes, já ter francês de alguns, endereços ou moradas para ir, para visitar, portanto estou aqui disponível, de ajuda evidentemente aos empresários, e é uma comunidade sempre ativa, sempre. Não é só eu, propriamente, mas acho que todos juntos podemos ir muito longe e são todos, contribuidores para esse dinamismo aqui económico, cultural, enfim, fazem muita coisa. Assim também, às vezes restaurantes também organizam esses eventos, associações, convidando as tunas académicas, justamente para que os franceses também conhecem as tunas, que é espetacular. Isso não existe em lado nenhum da Europa, julgo eu, a não ser em Portugal. Portanto, também isso foi uma. Tinha-me perguntado o que me surpreendeu, portanto, são as tunas, mas de uma maneira muito positiva, a tocar muito bem a guitarra. Também é um país tradicional da guitarra, do fado, faz parte do património da Unesco. E isso tudo aqui tentamos transmitir ou apoiar, organizando esses eventos, ah, para que os lusodescendentes aproveitem, matem saudades, mas para também que os franceses possam, hum, ah, Descobrir. ver exatamente. Para terminar, Silvi, já viveu em Portugal, embora tenha nascido na França, mas pensa ou pondera ou que Portugal seja a casa no futuro? Oh, é bem possível. Eu nunca vou não eu vou claro que sim, pode ser uma grande probabilidade. Neste momento é evidente que por questões, profissionais e também pessoais, porque tenho cá os meus filhos, estão a estudar, eu pronto, mas de qualquer forma eu continuo a fazer essa ponte e continuo a ir regularmente para Portugal. Neste momento não. Hum, eu não vou dizer, porque quando eu tinha 19 anos, eu disse aos meus pais: "Eu vou para Portugal". Sei lá, aos 60 ou 55 ou aos 58, não sei, ou daqui 10 anos ou 20 anos, possa dizer novamente: "Bom, agora vou definitivamente para lá". Por que não? Nunca se sabe. Fiquem abertos. Sylvie das Dores Bayard, uma portuguesa em Dijon, na França. Nós voltamos na próxima semana num novo destino.